Madame Lenormand, conhecida como a Síbila dos Salões, foi uma das mais célebres videntes da história. Nascida em 1772 na França, ela ganhou notoriedade ao prever eventos cruciais da Revolução Francesa, além de orientar grandes figuras políticas da época. Porém, poucas pessoas sabem que suas previsões podem estar conectadas com acontecimentos recentes no Brasil. Através de seus baralhos de tarô, Madame Lenormand revelou um futuro que, de maneira misteriosa, parece estar se desenrolando em terras brasileiras nos dias de hoje. A previsão que mais chama a atenção em relação ao Brasil foi uma visão perturbadora de um período de intensas crises sociais e políticas, acompanhadas de catástrofes naturais e uma divisão interna sem precedentes. Essa visão, interpretada a partir de uma combinação de cartas como a Torre e a Foice, parecia distante e abstrata quando foi revelada no século XIX, mas à medida que olhamos para o cenário atual do Brasil, percebemos que muitos dos aspectos previstos por Lenormand estão se manifestando. Nos últimos anos, o Brasil enfrentou desafios que vão muito além de questões políticas tradicionais. A ascensão de tensões sociais, especialmente com o crescimento da polarização política, reflete o caos previsto pela vidente. Lenormand descreveu uma nação dividida por ideais contrastantes, onde o diálogo parecia impossível e as tensões sociais se inflamavam, levando a um risco constante de colapso. Se olharmos para o Brasil contemporâneo, onde discussões políticas acaloradas dividem famílias, amigos e até instituições, podemos ver como essa previsão tomou forma de maneira inquietante. Além disso, a previsão de Lenormand sobre catástrofes naturais também ecoa nas recentes tragédias ambientais que o Brasil tem enfrentado. Ela visualizou o que chamou de cortes da Mãe Terra, uma metáfora que hoje pode ser interpretada como uma série de desastres ambientais. Os incêndios na Amazônia, por exemplo, e o aumento de inundações em várias regiões do país são acontecimentos que estão devastando o equilíbrio ecológico do Brasil. Lenormand alertou sobre o impacto que esses eventos teriam não só no meio ambiente, mas também nas estruturas sociais e econômicas do país. O colapso ecológico que estamos presenciando ameaça diretamente o sustento de milhões de brasileiros e agrava a crise interna. Outro ponto relevante de suas previsões foi a influência estrangeira sobre o destino do Brasil. Ela via uma grande potência internacional interferindo de maneira sutil, mas determinante, no rumo da nação. Com o crescente envolvimento de países como a China e os Estados Unidos em negociações econômicas e políticas no Brasil, essa interferência se materializa. As relações comerciais, os acordos internacionais e até as pressões diplomáticas que o Brasil enfrenta hoje parecem confirmar o que Lenormand havia pressentido. Esse jogo de influência, de acordo com suas cartas, pode resultar em um Brasil com menos controle sobre seu próprio destino, tornando-se cada vez mais dependente das decisões externas. Um aspecto das previsões de Madame Lenormand que ressoa fortemente é sua menção a uma figura que surgiria como o salvador da pátria, alguém que tentaria reunir a nação em um momento de desespero. No entanto, ela alertou que essa figura enfrentaria enormes obstáculos e que muitas vezes seria mal compreendida. Em diversos momentos da história recente do Brasil, vimos líderes políticos que se apresentaram como unificadores, prometendo restabelecer a ordem e a paz. Contudo, assim como Lenormand previu, o caminho para essa unificação está cheio de desafios. As crises políticas e as constantes lutas pelo poder tornam difícil para qualquer figura política manter-se estável por tempo suficiente para provocar uma mudança real. Ainda assim, há uma esperança na previsão de Lenormand. Ela mencionou que, apesar das dificuldades, o Brasil passaria por uma renovação, uma transformação quase espiritual. Esse renascimento viria após um longo período de sofrimento, mas seria marcado por um novo despertar coletivo, onde o povo brasileiro finalmente se reconectaria com suas raízes e valores mais profundos. Lenormand via uma era de maior solidariedade, onde a população, cansada dos conflitos, começaria a se unir para superar as adversidades. Este aspecto de suas previsões ainda não se manifestou plenamente, mas pode ser visto em pequenos sinais, como o crescente envolvimento da sociedade civil em movimentos ambientais, sociais e culturais. Outro detalhe interessante nas previsões de Madame Lenormand é seu pressentimento sobre o papel da fé no futuro do Brasil.
Ela visualizou uma era em que a espiritualidade teria um papel renovado na vida das pessoas. O Brasil, que sempre foi um país de grande diversidade religiosa, veria um ressurgimento do interesse em temas espirituais, mas de maneira mais introspectiva e menos institucionalizada. Lenormand, em suas leituras, previu um futuro turbulento em que a estabilidade financeira do país estaria em perigo. Ela via as cartas O Pendurado e a Morte como símbolos de um colapso econômico iminente, mas essas cartas não indicavam necessariamente um fim definitivo, e sim uma transformação drástica que reconfiguraria as estruturas econômicas brasileiras. O Brasil, ao longo dos anos, experimentou crises econômicas que resultaram em inflação, aumento da pobreza e perda de confiança nas instituições financeiras, ecoando exatamente o que Lenormand anteviu. Se olharmos para o momento atual, vemos que o Brasil vive um período de profundas incertezas econômicas. Embora o país tenha superado várias crises no passado, as previsões de Lenormand sobre uma mudança ainda maior parecem estar se concretizando agora. Ela via um futuro onde o Brasil seria obrigado a repensar todo o seu sistema econômico para sobreviver a uma nova era global. Isso nos leva a refletir sobre o impacto das tecnologias emergentes, como criptomoedas e inteligência artificial, no futuro econômico do país. Algo que Lenormand, de forma visionária, pressentiu como sendo uma ameaça e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. No entanto, um dos aspectos mais sombrios de suas previsões estava relacionado à corrupção e à decadência das instituições governamentais. Lenormand alertou que a corrupção não só seria um problema persistente no Brasil, mas atingiria níveis tão profundos que abalaria os alicerces da nação. As cartas que representavam essa visão foram o Diabo e a Lua, simbolizando uma era de enganos, traições e sombras no coração do governo. De fato, os escândalos de corrupção que têm marcado a história recente do Brasil parecem seguir exatamente essa linha. O impacto disso é sentido não apenas na política, mas em toda a sociedade, criando um ciclo de desconfiança que é difícil de romper. Lenormand acreditava que essa corrupção generalizada, associada a um período de desilusão social, levaria a um movimento de resistência por parte do povo. Ela via o surgimento de líderes populares, não necessariamente políticos, que se levantariam contra o sistema corrupto e buscariam trazer uma renovação moral ao país. Esse aspecto de suas previsões parece refletir movimentos sociais que têm ganhado força nos últimos anos no Brasil, onde figuras da sociedade civil se tornaram vozes influentes, lutando por justiça, transparência e direitos básicos. A crescente pressão popular por mudanças e a insatisfação com as estruturas tradicionais do poder são indicativos claros de que estamos vendo os primeiros sinais dessa resistência prevista por Lenormand. Outro elemento fascinante de suas previsões sobre o Brasil é a ideia de que o país passaria por uma provação espiritual. Para Lenormand, o Brasil sempre teve um papel único no cenário mundial, não apenas como uma potência econômica emergente, mas também como um centro espiritual. Ela viu o país como um ponto de convergência de diferentes tradições espirituais e culturas, o que levaria a um papel especial no futuro da humanidade. No entanto, essa missão espiritual estaria ameaçada por forças internas de desunião e conflito. Lenormand previu que, em determinado momento, o Brasil enfrentaria uma escolha crucial entre abraçar seu destino espiritual ou se perder em conflitos materiais e políticos. Hoje, essa dicotomia é visível nas tensões entre progresso material e a busca por um propósito mais elevado. As recentes crises ambientais também fazem parte desse cenário espiritual. Lenormand viu uma conexão profunda entre o povo brasileiro e a terra que habitam. Ela previu que os desastres ecológicos que assolaram o Brasil seriam uma forma de chamado para que o país reconectasse com sua missão espiritual. Os incêndios na Amazônia, as inundações e a degradação ambiental que testemunhamos são mais do que tragédias naturais. São, para os olhos de Lenormand, sinais de um desequilíbrio entre o homem e a natureza, que precisa ser restaurado para que o Brasil possa cumprir seu papel no mundo. Essa visão de um Brasil como guardião da natureza é algo que começa a ser discutido com mais intensidade, especialmente com o crescente interesse internacional pela preservação da Amazônia. Madame Lenormand também visualizou um futuro de grandes conflitos internacionais que impactariam diretamente o Brasil.
Embora não tenha especificado a natureza desses conflitos, suas cartas sugeriam que o país seria envolvido, de alguma forma, em disputas globais que ameaçariam sua estabilidade interna. A partir de cartas como o Imperador e o Julgamento, ela previu que o Brasil teria um papel importante a desempenhar em negociações de paz ou em resolver conflitos de larga escala, mas que esse papel traria também grandes desafios e riscos. Madame Lenormand, além de suas visões sobre crises políticas, econômicas e espirituais, também previu uma era de transformação tecnológica e social no Brasil, que alteraria drasticamente a forma como as pessoas vivem e se relacionam. Ao lançar as cartas do carro e da estrela, ela via um futuro em que o Brasil seria abalado por uma revolução tecnológica que não apenas mudaria o cotidiano, mas também traria novos desafios de adaptação e desigualdade. Naquela época, a ideia de tecnologia avançada era vaga e distante, mas hoje, com o advento da inteligência artificial, do 5G e das inovações digitais, essa previsão parece mais relevante do que nunca. O Brasil atual tem vivido uma explosão tecnológica em diversas áreas, desde a comunicação até a automação industrial. No entanto, Madame Lenormand também via o lado sombrio desse progresso. Suas cartas sugeriam que essa revolução traria consigo um aumento nas desigualdades sociais, pois nem todos os brasileiros teriam acesso ou a capacidade de acompanhar essas mudanças. O abismo digital que se forma entre aqueles que podem usufruir da tecnologia e aqueles que são excluídos dela já começa a se manifestar. O impacto disso na sociedade brasileira é profundo, criando novas formas de exclusão social e econômica e ecoando a previsão de Lenormand sobre um futuro onde o progresso tecnológico seria uma espada de dois gumes. Mais do que isso, Lenormand previu que essa transformação digital mudaria a própria natureza da política e da comunicação no Brasil. Ela via as novas formas de comunicação como um elemento disruptivo, que tanto poderia unir quanto dividir ainda mais a sociedade. Suas cartas, como A Torre e o Louco, sugeriam uma era em que a informação seria uma ferramenta de poder e manipulação. Se olharmos para a influência das redes sociais no cenário político atual, fica claro que estamos vivendo exatamente essa fase. A disseminação rápida de notícias e a manipulação de informações têm jogado um papel crucial nos recentes ciclos eleitorais e nos debates públicos, trazendo tanto benefícios quanto caos para o ambiente político e social do Brasil. Outro aspecto surpreendente das previsões de Madame Lenormand envolve a cultura e a identidade nacional. Ela previu que o Brasil, em meio às suas crises, experimentaria uma nova onda de redescoberta cultural, como se o país fosse forçado a olhar para dentro e reavaliar suas próprias raízes. As cartas O Julgamento e O Sol, que ela jogou, indicavam que essa crise de identidade não seria apenas uma consequência de fatores externos, mas também de um processo de autocrítica e renovação interna. Atualmente, vemos sinais disso na crescente valorização de expressões culturais autênticas brasileiras, desde a música até a arte, literatura e tradições indígenas. Há um movimento crescente de retorno às origens, onde cada vez mais brasileiros buscam se reconectar com a essência cultural de suas raízes. Seja no resgate da cultura afro-brasileira, das tradições indígenas, ou no fortalecimento de movimentos de música e arte populares, a redescoberta da cultura nacional é algo que está se intensificando. No entanto, Lenormand também advertiu que esse processo de redescoberta cultural não seria fácil. Ele traria consigo tensões, pois nem todos estariam dispostos a aceitar essa nova era de valorização das raízes, especialmente em um cenário onde a globalização e a cultura estrangeira exercem uma forte influência. Lenormand via, nas suas cartas, um futuro onde a juventude brasileira desempenharia um papel crucial nesse movimento de renovação cultural. Ela previu que os jovens se levantariam como os principais agentes de mudança, desafiando as normas estabelecidas e trazendo novas ideias e formas de pensar. A Carta do Mago, lançada em suas previsões, simbolizava essa energia jovem, criativa e inovadora. De fato, a juventude brasileira tem estado à frente de movimentos por mudanças sociais e ambientais, utilizando a tecnologia para se organizar, protestar e criar novas formas de expressão. Seja no ativismo digital, nas manifestações de rua ou na criação artística, os jovens estão moldando o futuro do país de maneiras que Madame Lenormand antecipou
séculos atrás. A espiritualidade, um tema recorrente nas previsões de Lenormand, também teria uma virada inesperada no Brasil, segundo suas visões. Ela previu o surgimento de novas formas de religiosidade, onde o misticismo e a busca por respostas transcendentes se tornariam ainda mais intensos. A Carta do Sacerdote indicava uma busca coletiva por significado, em uma era de incertezas. No Brasil, onde a fé sempre teve um papel central, essa previsão parece ressoar fortemente com o momento atual. Há um crescimento notável de novas religiões, seitas e movimentos espirituais, muitas vezes misturando crenças tradicionais com novas formas de misticismo e espiritualidade. Uma das previsões mais curiosas e, ao mesmo tempo, enigmáticas, envolve o papel do Brasil como epicentro de uma transformação global na área da educação. Segundo suas cartas, o Brasil passaria por um período de intenso debate sobre a forma como a educação é administrada e sobre os métodos de ensino que moldam as futuras gerações. Ela via o Brasil como um laboratório, onde novas teorias educacionais e sistemas de ensino seriam testados e, eventualmente, exportados para outras partes do mundo. As cartas A Roda da Fortuna e O Eremita indicavam uma fase de experimentação e reflexão profunda, onde o sistema educacional seria questionado e reestruturado em prol de um futuro mais equitativo e inovador. Atualmente, o Brasil se encontra em um ponto crítico no que diz respeito à sua educação. O país luta com problemas estruturais antigos, como o acesso desigual à educação de qualidade e a falta de investimentos adequados. No entanto, ao mesmo tempo, vemos uma movimentação em direção a novas abordagens pedagógicas que buscam integrar a tecnologia, a criatividade e o pensamento crítico no processo de aprendizado. Madame Lenormand previu que o Brasil se tornaria uma referência nesse campo, desenvolvendo modelos que poderiam servir de exemplo para outras nações em desenvolvimento, mas que esse processo seria longo e repleto de desafios. Dentro dessa transformação, ela também previu que a juventude brasileira se tornaria um dos maiores agentes de mudança. Os jovens, de acordo com as cartas O Mago e O Louco, seriam impulsionados a questionar o status quo e desafiar os modelos tradicionais, forçando uma revisão profunda nos métodos de ensino. Esse movimento já pode ser observado nas novas gerações, que exigem mais liberdade criativa e uma abordagem mais prática da educação, rompendo com a rigidez dos modelos arcaicos. Muitos dos jovens brasileiros estão se voltando para o empreendedorismo, para a inovação digital e para o ativismo social, demonstrando uma capacidade incrível de adaptação e renovação. Além da revolução educacional, Lenormand previu um período de transformação nas artes e na cultura brasileira. As cartas à Estrela e à Justiça indicavam um ressurgimento cultural que traria o Brasil novamente para o palco global, mas não apenas como um exportador de tendências musicais e artísticas. Segundo suas previsões, o Brasil iria redefinir o papel das artes no desenvolvimento social e espiritual do país, elevando a cultura popular a novos patamares de reconhecimento internacional. As manifestações culturais brasileiras sempre foram ricas e diversas, mas, segundo Lenormand, estamos apenas começando a ver a profundidade desse renascimento. Esse movimento cultural, que já começa a ganhar força, se dá em várias frentes, no cinema, na música, nas artes plásticas e até nas mídias digitais. Lenormand previu que o Brasil se tornaria uma potência criativa, não apenas absorvendo influências externas, mas também exportando sua própria identidade cultural de forma mais consistente e inovadora. O crescimento de produções audiovisuais brasileiras, o sucesso de filmes nacionais em festivais internacionais e a ascensão de artistas visuais e músicos contemporâneos são um reflexo direto dessa previsão. O Brasil está, de fato, emergindo como um dos principais polos criativos do século XXI. Outro aspecto impressionante das previsões de Lenormand envolve o campo da ciência e da tecnologia. Ela viu o Brasil se destacando em áreas que, no momento de suas visões, eram pouco desenvolvidas no país. As cartas O Sol e O Enforcado indicavam que o país passaria por um período de sofrimento e estagnação antes de se reinventar como um centro de inovação científica. Esse processo envolveria sacrifícios e uma mudança de mentalidade, mas a recompensa seria uma posição de liderança em campos como a biotecnologia, as energias renováveis e a pesquisa médica,
Hoje, o Brasil já está caminhando nessa direção, com avanços significativos na pesquisa científica e tecnológica. Universidades brasileiras têm se destacado em áreas como a pesquisa ambiental, a agricultura sustentável e a biomedicina. O país também tem investido em energias renováveis, como a eólica e a solar, refletindo a visão de Lenormand de que o Brasil se tornaria um exemplo global na busca por soluções para as mudanças climáticas. O potencial do Brasil para liderar esse movimento é imenso, considerando sua biodiversidade única e seus vastos recursos naturais. Além disso, Lenormand previu que o Brasil desempenharia um papel central nas discussões globais sobre meio ambiente e sustentabilidade. As cartas A Imperatriz e A Temperança indicavam que o país seria chamado a proteger suas riquezas naturais e, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios da exploração e do desenvolvimento. Madame Lenormand, em suas previsões sobre o Brasil, delineou um futuro que parecia distante e até improvável para a época, mas que, aos poucos, foi tomando forma e se manifestando de maneira cada vez mais evidente. Uma de suas previsões mais intrigantes envolvia o conceito de uma aliança invisível, um pacto silencioso entre nações e forças que atuariam nos bastidores para moldar o destino do país. As cartas à Lua e o Enforcado revelaram que essa aliança, por mais difícil de ser identificada no presente, teria um impacto profundo e duradouro no Brasil. Segundo Lenormand, essa influência seria tanto interna quanto externa, envolvendo forças econômicas, políticas e até espirituais que atuariam nos meandros do poder, interferindo no futuro da nação de formas sutis, mas decisivas. No cenário atual, podemos observar esse fenômeno em diversas esferas. O Brasil, ao longo dos últimos anos, se viu envolto em uma rede complexa de relações internacionais e políticas internas que muitas vezes escapam ao entendimento comum. Desde a influência de grandes corporações multinacionais até o papel de organizações globais, é perceptível que o destino do país não é moldado apenas pelas mãos visíveis dos líderes políticos, mas também por forças ocultas que atuam nos bastidores. A previsão de Lenormand sobre essa aliança invisível reflete, de certa maneira, o papel que o Brasil desempenha no cenário global, sempre em uma posição de negociação entre interesses econômicos, ambientais e geopolíticos. Dentro desse contexto, Madame Lenormand também previu que o Brasil enfrentaria um período de profunda transformação em seu sistema de justiça. As cartas à Justiça e o Imperador revelavam que o país passaria por um ciclo de reestruturação, onde as leis e o próprio conceito de justiça seriam postos à prova. Para Lenormand, esse processo seria marcado por escândalos, investigações e julgamentos que abalaram a confiança da população nas instituições, mas que, ao final, resultariam em uma purificação do sistema. Ela via um período de limpeza, onde as falhas e corrupções viriam à tona de forma inevitável, expondo figuras de poder e suas conexões ilícitas. Essa previsão ecoa fortemente nos eventos recentes da política brasileira. Operações de combate à corrupção, investigações em alto escalão e uma série de julgamentos históricos marcaram a última década, trazendo à luz um vasto esquema de corrupção sistêmica que envolvia desde políticos até grandes empresários. Esse processo de purificação, embora doloroso e muitas vezes divisivo, está em linha com o que Lenormand previu. Uma reestruturação que, apesar de suas complexidades, abre caminho para uma nova era de justiça e transparência no Brasil. A carta O Julgamento, que frequentemente aparecia em suas leituras, indicava que o país passaria por um processo de julgamento coletivo, onde o passado seria confrontado para que o futuro pudesse ser reconstruído de maneira mais justa. Outro ponto fascinante nas previsões de Lenormand é o que ela chamou de renascimento espiritual. Segundo suas cartas, o Brasil seria palco de um avivamento espiritual que não apenas envolveria as religiões tradicionais, mas também novas formas de fé e práticas espirituais emergentes. O país, com sua rica diversidade cultural e espiritual, se tornaria um ponto de convergência para correntes espirituais de todo o mundo. As cartas, a Sacerdotisa e a Estrela, revelavam que esse renascimento espiritual teria um impacto profundo na forma como os brasileiros enxergam a vida, a morte e o próprio conceito de existência. No Brasil contemporâneo, vemos sinais claros desse renascimento espiritual. Há um crescente interesse por práticas como o espiritismo, o esoterismo, a meditação, o yoga, além do fortalecimento de crenças tradicionais,
como o catolicismo, o protestantismo e as religiões afro-brasileiras. Esse pluralismo espiritual reflete a previsão de Lenormand de que o Brasil se tornaria um caldeirão de expressões espirituais, onde as fronteiras entre o sagrado e o profano seriam desafiadas e redescobertas. A busca por respostas diante das crises políticas e sociais tem levado muitos brasileiros a explorar novos caminhos espirituais, conectando-se a algo maior em busca de propósito e direção. Madame Lenormand também previu que o Brasil se tornaria um foco de atenção global por sua capacidade de adaptação e resiliência em tempos de crise ambiental. As cartas O Mundo e A Temperança indicavam que o país enfrentaria desafios naturais de grande magnitude, mas que sua habilidade de se reinventar diante dessas adversidades seria um exemplo para o resto do mundo. Segundo Lenormand, o Brasil seria forçado a lidar com catástrofes ambientais que colocariam à prova sua liderança e comprometimento com a preservação da natureza. No entanto, ela via um futuro em que o país, após enfrentar esses desafios, emergiria como um dos principais defensores do meio ambiente no cenário global. As previsões de Madame Lenormand sobre o Brasil, um aspecto que sempre ressoou em suas cartas, era a capacidade do país de se reinventar em meio ao caos. A visão que ela tinha do Brasil transcendia os problemas e desafios imediatos, projetando uma transformação que envolveria tanto o campo econômico quanto social. Uma das previsões mais complexas estava relacionada à economia do Brasil. As cartas O Imperador e A Morte revelavam uma reestruturação profunda do modelo econômico que, inicialmente, geraria medo e resistência, mas que acabaria por trazer estabilidade e crescimento sustentáveis ao longo do tempo. Nos dias de hoje, as crises econômicas pelas quais o Brasil tem passado refletem essa previsão. A instabilidade política, os altos índices de inflação e o desemprego elevado desenham um cenário que, à primeira vista, parece sombrio. No entanto, as reformas econômicas que começam a ganhar força indicam o início de um processo de reconstrução que poderá conduzir o Brasil a um novo patamar de desenvolvimento. Madame Lenormand visualizava que o Brasil seria capaz de sair de uma economia centrada apenas na exportação de commodities para se tornar uma potência em setores tecnológicos, digitais e criativos. Um aspecto intrigante das previsões de Lenormand sobre a economia brasileira era sua visão de que o país experimentaria um renascimento no empreendedorismo. As cartas O Mago e A Roda da Fortuna indicavam um movimento intenso em direção ao surgimento de novas ideias e negócios inovadores. Ela via que, em meio à crise, o brasileiro iria encontrar soluções criativas para enfrentar a adversidade. E é exatamente isso que tem ocorrido nos últimos anos. Startups, empresas digitais e novos modelos de negócio têm ganhado espaço, impulsionados pela criatividade e resiliência da população. Lenormand previu que, por meio dessa inovação, o Brasil emergiria como um centro de soluções para o mundo, oferecendo novas formas de lidar com os desafios econômicos globais. Outro ponto fundamental nas previsões de Madame Lenormand dizia respeito ao papel das mulheres no futuro do Brasil. Segundo suas cartas, especialmente A Imperatriz e A Justiça, as mulheres brasileiras teriam um papel crucial na transformação do país, ocupando posições de liderança em todas as esferas: política, econômica, social e espiritual. Lenormand via o Brasil como uma nação onde o feminino teria um impacto profundo na mudança das estruturas de poder, trazendo uma nova sensibilidade e uma nova ética de liderança. As mulheres brasileiras, segundo suas visões, não apenas conquistariam espaços de poder, mas redefiniriam o próprio conceito de liderança, introduzindo uma abordagem mais empática, colaborativa e justa. Essa previsão tem se manifestado claramente nos últimos tempos, à medida que mais mulheres ocupam cargos importantes no governo, na economia e nos movimentos sociais. A presença crescente de líderes femininas no Brasil reflete essa mudança de paradigma, mostrando que a contribuição das mulheres vai muito além da inclusão. Trata-se de uma verdadeira revolução no modo como o poder é exercido. Madame Lenormand via essa transformação como essencial para que o Brasil pudesse se livrar de antigos vícios políticos e sociais, avançando em direção a uma sociedade mais equilibrada e inclusiva. Além da ascensão feminina, Madame Lenormand previu que o Brasil enfrentaria um período de intensas crises sociais, mas que, a longo prazo, essas crises funcionariam como catalisadores de uma profunda renovação.
As cartas A Torre e o Diabo indicavam que o Brasil enfrentaria uma era de conflitos, onde as desigualdades e injustiças se tornariam ainda mais evidentes, levando a manifestações e revoltas. Lenormand via essa fase de tensão como inevitável, mas também como necessária para que as feridas sociais do país fossem finalmente tratadas. Segundo suas visões, esses movimentos de contestação seriam fundamentais para que o Brasil pudesse curar suas divisões internas e encontrar um novo caminho de coesão. Nas últimas décadas, o Brasil tem vivenciado uma série de protestos e movimentos sociais que refletem exatamente esse momento de ebulição previsto por Lenormand. Manifestações por justiça racial, direitos das minorias, igualdade de gênero e outras causas têm ganhado força, desafiando as estruturas tradicionais de poder e abrindo espaço para um novo tipo de diálogo social. Embora essas tensões possam parecer ameaçadoras, Madame Lenormand acreditava que elas eram a chave para uma transformação positiva e duradoura. O Brasil, em sua visão, emergiria dessas crises mais forte e mais unido, com uma sociedade mais justa e igualitária. Outro aspecto marcante das previsões de Lenormand envolve a espiritualidade brasileira e sua capacidade de influenciar o mundo. Ela via o Brasil como um foco de luz espiritual, onde diferentes tradições religiosas e espirituais convergiriam para criar algo completamente novo.